O clima no Bainão mudou de forma brusca nas últimas horas, e o torcedor azulino acordou com aquela sensação pesada de que algo grande estava prestes a acontecer. A saída do executivo de futebol Marcos Braz não foi apenas mais uma mudança administrativa, mas um episódio que escancarou tensões internas, divergências de comando e um momento extremamente delicado do clube do Remo, justamente às vésperas de um desafio histórico. A notícia se espalhou rápido, ganhou força nas redes sociais, invadiu conversas de bar, grupos de mensagens e levantou uma pergunta que ainda ecoa na cabeça do torcedor: por que agora, exatamente agora, quando o clube retorna ao cenário mais exigente do futebol nacional? Desde as primeiras informações que começaram a circular, ficou claro que não se tratava de uma decisão simples ou pontual. Havia um desgaste que vinha sendo construído nos bastidores, silencioso para muitos, mas perceptível para quem acompanha o dia a dia do Remo com mais atenção. Mesmo com resultados positivos recentes e com metas importantes alcançadas, o ambiente interno já não era mais o mesmo. O acesso recolocou o clube em evidência, mas também intensificou disputas de ideias, de espaço e de poder, algo que costuma acontecer quando o sarrafo sobe e a pressão aumenta. No futebol, vencer nem sempre é sinônimo de paz, e o Remo é mais um exemplo disso. O comunicado oficial do clube tentou adotar um tom ser confirmatório e institucional, destacando um ciclo vitorioso, metas cumpridas e reconhecimento pelo trabalho realizado. No papel, tudo pareceu amistoso, como se fosse apenas o encerramento natural de uma etapa. No entanto, quem lê nas entrelinhas percebe que a decisão carrega muito mais do que gratidão e formalidade. Encerrar um vínculo nesse momento específico, com a temporada mais importante das últimas décadas prestes a começar, não é algo trivial. Isso gera impacto direto no planejamento, no ambiente interno e, principalmente, na confiança de quem está dentro e fora do clube. Pouco depois, a manifestação pública de Marcos Braz trouxe um tom emocional, reforçando o sentimento de missão cumprida e deixando claro que sua ligação com o Remo não se encerra completamente. As palavras escolhidas indicam orgulho pelo caminho percorrido, pela reconstrução e pelo retorno à elite, algo que o torcedor também reconhece. Ainda assim, mesmo com o discurso sereno, fica evidente que houve frustração. Quando alguém faz questão de dizer que sai de cabeça erguida, geralmente é porque o processo não foi simples, nem confortável, e porque houve obstáculos que impediram a continuidade do trabalho da forma idealizada. Um dos pontos que mais chamam atenção em toda essa situação é a indefinição contratual que se arrastava desde o acesso. A ausência de um acordo formal sempre gerou estranhamento e alimentou desconfianças. No futebol profissional, especialmente em um clube do tamanho do Remo, a falta de contratos bem definidos costuma ser um sinal de alerta. Isso enfraquece a autoridade, gera ruídos na tomada de decisão e abre espaço para interferências. O torcedor percebeu isso cedo, mesmo sem acesso direto aos bastidores, e a sensação de insegurança começou a crescer à medida que o tempo passava sem uma resolução clara. Além disso, as divergências internas sobre o comando do futebol ficaram cada vez mais evidentes. Quando diferentes figuras passam a indicar jogadores, negociar contratações e participar ativamente do processo sem uma hierarquia bem estabelecida, o planejamento perde coerência. O elenco cresce de forma desordenada, o orçamento é pressionado e o trabalho técnico acaba sendo impactado. O executivo de futebol, por definição, deveria ser o responsável final por esse processo, justamente para evitar conflitos e garantir uma linha de pensamento única. Quando isso não acontece, o desgaste é inevitável. Outro fator que gerou preocupação foi o tamanho do elenco montado para o início da temporada. Um grupo excessivamente inchado, com muitos atletas disputando espaço, pode parecer positivo à primeira vista, mas na prática costuma gerar problemas. Há jogadores que ficam sem minutos, contratos que se tornam difíceis de administrar e decisões complicadas que precisam ser tomadas em pouco tempo. Em um calendário apertado e com uma competição extremamente exigente pela frente, esse tipo de desequilíbrio cobra seu preço rapidamente, tanto dentro quanto fora de campo. Tudo isso acontece em um contexto ainda mais sensível por conta do momento político do clube. Anos eleitorais tendem a acirrar disputas internas, vaidades e tentativas de protagonismo. Quando interesses pessoais começam a se sobrepor ao projeto esportivo, o risco de instabilidade aumenta.
O torcedor, que já viu o Remo sofrer em outros períodos por conta desse tipo de cenário, teme que erros do passado voltem a se repetir justamente quando o clube parecia caminhar para um nível maior de profissionalismo e organização. A nomeação de um executivo interino, embora seja uma solução imediata, também levanta questionamentos legítimos. A Série A exige experiência, articulação e tomada de decisões rápidas em um ambiente altamente competitivo. Não se trata apenas de conhecimento técnico, mas de vivência, autoridade e capacidade de negociação. Improvisar em um momento como esse pode custar caro, especialmente quando cada rodada, cada contratação e cada escolha tem um peso enorme no futuro do clube. O sentimento que fica é de apreensão. Não apenas pela saída de um nome importante, mas pelo conjunto de fatores que esse episódio revela. O Remo entra em uma temporada histórica carregando dúvidas que poderiam ter sido evitadas com planejamento mais sólido e alinhamento interno. O torcedor sabe que o desafio será grande dentro de campo, mas começa a perceber que fora dele a batalha pode ser ainda mais dura. E quando o ambiente não está em sintonia, quem acaba pagando o preço, quase sempre, é o clube. A grande questão que passa a dominar o debate entre os azulinos é o impacto imediato dessa mudança em um cenário que já era naturalmente desafiador. O Remo retorna à principal divisão do futebol brasileiro depois de um intervalo longo demais para um clube de sua tradição, e esse retorno exige uma estrutura extremamente sólida fora de campo. Não basta apenas competir, é preciso sobreviver em um ambiente que pune erros com rapidez. A saída de um executivo justamente nesse momento faz o torcedor olhar para o planejamento com desconfiança, porque o tempo para ajustes é curto e a margem para improviso praticamente não existe. Quando se analisa o contexto mais amplo, fica claro que o problema não surgiu do nada. As divergências internas vinham sendo comentadas de forma discreta há meses, e pequenos sinais já indicavam que o convívio entre diferentes núcleos de decisão não estava saudável. Em clubes organizados, o futebol tem comando definido, com responsabilidades claras e autonomia para quem executa o trabalho. Quando esse desenho se perde, surgem conflitos que minam o ambiente e enfraquecem o projeto esportivo. No caso do Remo, a sensação é de que o excesso de interferências acabou tornando o dia a dia insustentável. Outro ponto que preocupa é a mensagem passada ao elenco e à comissão técnica. Jogadores sentem o ambiente, percebem instabilidade e sabem quando algo não está funcionando nos bastidores. Isso influencia diretamente no rendimento, principalmente em competições de alto nível, onde o aspecto emocional pesa tanto quanto a parte técnica. Um grupo que entra em campo cercado de incertezas tende a sofrer mais pressão, e a confiança, que é fundamental em jogos grandes, acaba sendo abalada. O futebol é feito de detalhes, e esse tipo de ruído interno costuma cobrar seu preço nos momentos decisivos. Há também o fator mercado, que não pode ser ignorado. A ausência de um executivo experiente dificulta negociações, seja para reforçar o elenco, seja para ajustar contratos e lidar com situações emergenciais. A Série A exige respostas rápidas, capacidade de leitura do cenário e habilidade para agir sem hesitação. Cada janela, cada oportunidade perdida ou mal avaliada pode comprometer toda a temporada. O torcedor sabe disso e, por isso, a apreensão cresce à medida que o calendário avança sem uma definição clara sobre quem realmente comandará o futebol azulino. A figura do presidente, nesse momento, ganha ainda mais protagonismo. Todas as decisões passam a ter um peso maior, porque não há mais espaço para erros estratégicos. O desafio não é apenas escolher um nome para ocupar o cargo, mas garantir que esse profissional tenha respaldo total para trabalhar. Sem autonomia, qualquer executivo estará fadado ao desgaste, repetindo um ciclo que o clube já viveu outras vezes. O Remo precisa aprender com o próprio passado para não transformar um sonho de retorno à elite em um cenário de sofrimento constante. O torcedor, que foi peça fundamental em todos os momentos recentes do clube, observa tudo com um misto de orgulho e preocupação. Orgulho por ver o Remo novamente em evidência, sendo comentado nacionalmente, mas preocupação por perceber que as velhas disputas internas insistem em aparecer nos momentos mais importantes. A paixão azulina sustenta o clube, mas ela sozinha não resolve problemas estruturais. É preciso união, clareza de objetivos e maturidade para entender que o projeto coletivo deve estar acima de interesses individuais.
Outro aspecto que gera debate é a responsabilidade compartilhada dentro da diretoria. Quando as decisões são fragmentadas, fica difícil apontar um rumo único. O futebol moderno exige profissionalismo em todos os níveis, desde o planejamento até a execução. Clubes que conseguem se manter na elite são aqueles que alinham discurso e prática, criando uma cultura de trabalho contínua. O Remo tem potencial para isso, mas precisa transformar discurso em ação, especialmente agora, quando todos os holofotes estão voltados para o clube. O momento pede serenidade, mas também firmeza. Não é hora de disputas de vaidade, nem de tentativas de protagonismo pessoal. A temporada que se inicia representa uma oportunidade rara de consolidar o Remo entre os grandes novamente, algo que o torcedor espera há décadas. Cada decisão tomada agora terá reflexos diretos no futuro próximo, e erros podem custar anos de reconstrução. A sensação é de que o clube está em uma encruzilhada, onde escolhas certas podem fortalecer o projeto, enquanto escolhas equivocadas podem colocar tudo a perder. Em meio a tudo isso, fica evidente que o Remo precisa resgatar a ideia de unidade que marcou os momentos mais fortes de sua história recente. Quando o clube, jogadores, comissão e torcida caminham na mesma direção, os obstáculos se tornam menores. O futebol não perdoa desorganização, mas recompensa quem consegue manter foco e coerência mesmo sob pressão. O desafio está lançado, e os próximos movimentos fora de campo serão tão determinantes quanto aquilo que acontecerá dentro das quatro linhas. A pressão aumenta ainda mais quando se pensa na estreia da Série A, que está praticamente às portas. Cada decisão tomada agora tem efeito imediato e pode influenciar o desempenho do time nos primeiros jogos, momentos em que é possível ganhar confiança ou, ao contrário, alimentar inseguranças que podem se arrastar por toda a temporada. O torcedor azulino sabe que a Série A exige atenção redobrada, tanto dentro quanto fora de campo, e qualquer sinal de instabilidade administrativa pode refletir diretamente no futebol, tornando a responsabilidade da diretoria ainda maior. A saída de Marcos Braz, mais do que uma simples mudança de cargo, deixa um espaço que não é fácil de ser preenchido. A experiência e a autoridade que ele acumulou ao longo da carreira não são substituíveis da noite para o dia, principalmente em um momento em que o Remo precisa de estabilidade e agilidade para se firmar novamente na elite do futebol brasileiro. O clube não pode se dar ao luxo de perder tempo com ajustes internos, porque a Série A não espera, e cada rodada pode definir o futuro da temporada. Quando se olha para o cenário do futebol nacional, fica evidente que a Série A exige muito mais do que apenas talento dentro de campo. É preciso organização fora dele, com um planejamento que consiga antecipar problemas e reagir com rapidez quando as situações fogem do controle. O Remo, por estar retornando após tanto tempo, precisa mostrar que aprendeu com o passado e que está preparado para enfrentar adversários com estrutura muito mais robusta. E é justamente nesse ponto que a saída do executivo coloca um ponto de interrogação grande. Como o clube vai reagir diante das demandas do calendário e do mercado sem uma liderança consolidada? A primeira consequência prática dessa mudança é o impacto direto na gestão do elenco. Um grupo numeroso, com atletas disputando posição e com contratos variados, precisa de alguém com autoridade para organizar, ajustar e, se necessário, fazer escolhas difíceis. A temporada é longa e cheia de armadilhas, e a falta de uma condução firme pode transformar um elenco promissor em um problema. Além disso, jogadores buscam segurança e clareza, e a ausência de um comando definido pode gerar um clima de incerteza que se reflete no desempenho dentro de campo. Outro ponto que merece atenção é a forma como o mercado enxerga o clube. Quando um clube aparece em uma situação de instabilidade, a percepção externa muda rapidamente. Jogadores, empresários e até mesmo outros clubes passam a avaliar o Remo com mais cautela, e isso pode influenciar negociações e oportunidades. A Série A exige capacidade de atração, mas também de retenção. Para competir em pé de igualdade, o clube precisa mostrar que tem estrutura, planejamento e alguém capaz de conduzir processos complexos com segurança. Sem isso, o risco de perder boas oportunidades aumenta. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar!
Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com a informação que corre solta entre dirigentes, investidores e conselheiros. A Ambev estaria disposta a entrar de vez no jogo das SAFs e o clube do Remo seria o alvo principal. Nada ainda foi oficializado nos canais formais, mas pessoas próximas às negociações garantem que o movimento é real e envolve cifras consideradas milionárias para os padrões do norte do país. A estratégia, segundo relatos, não seria apenas estampar a marca em camisas ou placas de publicidade, mas assumir papel ativo na gestão do futebol, com foco em profissionalização e crescimento sustentável. A conversa teria começado de forma discreta, longe dos holofotes, em reuniões reservadas com representantes da atual administração azulina e intermediários do mercado financeiro. O interesse da Ambev estaria ligado ao potencial de engajamento da torcida, à força histórica do Remo e ao alcance regional da marca, que vê no futebol uma plataforma poderosa de conexão emocional. Internamente, comenta-se que o projeto apresentado inclui modernização de estruturas, investimento pesado em categorias de base e a criação de um modelo de governança inspirado em clubes-empresa mais consolidados. Há quem diga que o grupo estuda cuidadosamente o ambiente político do clube, mapeando resistências e buscando apoio entre conselheiros influentes. O receio de parte da torcida, como sempre acontece em processos de SAF, gira em torno da perda de identidade, mas interlocutores afirmam que esse ponto foi tratado com sensibilidade, com promessas de respeito à história e aos símbolos do Leão Azul. Do outro lado, a diretoria vê na possível venda uma saída para equilibrar contas, ganhar fôlego competitivo e romper ciclos de instabilidade que se repetem há anos. Embora o silêncio oficial seja mantido, o burburinho aumenta a cada dia. Fontes afirmam que documentos já circulam em versão preliminar e que o anúncio, se confirmado, pode representar uma das movimentações mais impactantes do futebol regional nos últimos tempos. Até lá, o que existe é expectativa, especulação e a sensação de que algo grande pode estar prestes a mudar os rumos do Remo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.